Por 30 anos evitei voltar àquele rio que levou meu pai na tempestade. A lanterna que ele me deu antes de partir ficou enterrada no quintal junto com as minhas perguntas. Agora, de volta à Vila Ribeirinha, encontrei um diário secreto no velho galpão de pesca. E a verdade pode mudar tudo o que acreditei durante a vida inteira. O rio guarda segredos que finalmente estou pronto para descobrir. E você? De que canto do Brasil está me assistindo hoje? Se também tem histórias de pescador na sua família, deixa o like e se inscreve para acompanhar o desfecho dessa história que o tempo não conseguiu apagar. Há algo nas primeiras horas da manhã que sempre me chamou. Esse momento mágico quando a névoa ainda repousa sobre o rio como um lençol diáfano e o mundo parece existir em suspensão, aguardando o primeiro raio de sol para despertar. O silêncio tem textura nessas horas, denso, quase palpável, interrompido apenas pelo ocasional salto de um peixe ou pelo canto distante de um pássaro madrugador. As cores são diferentes também, tons de azul e cinza que não existem em nenhum outro momento do dia, como se o universo estivesse ainda indeciso entre a noite e o amanhecer. Foi nessas horas encantadas que meu pai me ensinou a escutar o rio. Miguel, ele dizia com aquela voz rouca de quem viveu muitos amanheceres e fumou cachimbos demais sob as estrelas, a pescaria não é sobre o peixe, é sobre a conversa que você tem com a água. Suas palavras vinham sempre acompanhadas de um gesto amplo que abarcava todo o horizonte, como se estivesse me apresentando a um velho amigo. Escuta, o rio fala, mas poucos sabem ouvir. Tenho 53 anos agora, rugas ao redor dos olhos de tanto fixá-los contra o reflexo do sol na água, e passei mais da metade da minha vida tentando entender o que essas palavras realmente significavam. Porto das Águas sempre foi meu lar, mesmo quando decidi que não seria mais, mesmo quando jurei para mim mesmo que jamais voltaria. Nossa pequena vila, Ribeirinha, aninhada numa curva generosa do Rio Grande, onde o tempo parece correr diferente do resto do mundo, mais lento, mais profundo, como as próprias águas que lhe dão nome e sustento. O lugar tem o cheiro da minha infância, terra molhada depois da chuva, madeira envelhecida das casas e dos trapiches, o verde úmido das plantas que crescem em abundância nas margens, e o inconfundível aroma de peixe fresco que pairava no ar quando os barcos retornavam ao fim do dia, trazendo o sustento e as histórias colhidas nas águas. As casas, a maioria de madeira pintada em cores desbotadas pelo sol e pela chuva, se alinham ao longo da margem como sentinelas atentas, seus quintais descendo suavemente até tocar a água. As crianças aprendem a nadar antes mesmo de andar direito, seus risos ecoando nas tardes quentes enquanto saltam dos trapiches em mergulhos cada vez mais ousados. Os mais velhos se reúnem sob a sombra generosa da mangueira na praça central, jogando dominó ou simplesmente observando o rio, como se ele fosse um velho companheiro com quem compartilham segredos. Meu pai, Antônio Ribeiro, era considerado o melhor pescador dessas paragens, um homem de poucas palavras, mas cada uma delas pesava como pedra no rio, criando ondulações que se expandiam muito além do momento em que eram pronunciadas. Não era apenas pela quantidade ou tamanho dos peixes que trazia, embora raramente voltasse de mãos vazias, mas pelo respeito quase místico que demonstrava pelo rio e seus ciclos. Suas mãos calejadas, com veias grossas como raízes antigas, conheciam cada curva do rio, cada armadilha submersa, cada mudança sutil na correnteza, como outros conhecem as linhas das próprias palmas. Foi numa manhã como tantas outras, em meados de junho de 1995, que tudo mudou. O cheiro de café recém-coado impregnava a cozinha, misturando-se ao aroma do pão que minha mãe assava no forno a lenha. Eu tinha apenas 8 anos. Acordei antes do sol, como sempre fazia quando ia acompanhar meu pai em suas pescarias matinais. Já havia separado minha pequena vara, presente do meu último aniversário, e preparado minha caixinha de iscas, minhocas que eu mesmo havia coletado na tarde anterior, após uma chuva passageira ter encharcado o solo do quintal. Mas naquele dia, quando entrei na cozinha com meu entusiasmo mal contido, meu pai estava diferente. Sentado à mesa, estudava um mapa rabiscado à mão, seu rosto uma máscara de concentração que raramente exibia.
quando notou minha presença, dobrou o papel rapidamente e o guardou no bolso interno do casaco surrado que usava nas manhãs mais frescas. Ele colocou a mão no meu ombro, seus dedos ásperos, mas gentis, e disse: "Hoje não, filho. Tenho um assunto importante para resolver no Rio. Fique e ajude sua mãe." Não era um pedido. Era um daqueles comandos suaves que não admitiam contestação. Tentei argumentar, é claro. Falei da minhocada perfeita que havia separado, das nuvens que prometiam um dia ideal para a pesca, até mencionei uma promessa anterior de que me ensinaria a usar a rede tarrafa. Mas seu olhar permaneceu firme, embora seus olhos tivessem um brilho diferente, algo entre a excitação e a preocupação que só agora, décadas depois, consigo identificar. Ele bagunçou meus cabelos, um gesto raro de afeto físico, e antes de partir, tirou do cinto a lanterna que sempre carregava, uma Maglite robusta que era quase um amuleto para ele. "Guarde isso para mim. Vou precisar dela para voltar." Colocou o objeto em minhas mãos, como se passasse uma relíquia sagrada, seus olhos nos meus transmitindo uma seriedade que me fez engolir qualquer novo protesto. Uma tempestade inesperada se formou naquela tarde, daquelas que chegam rápido demais para qualquer preparação, típicas do início do verão em nossa região. O céu, que horas antes estava de um azul límpido com apenas algumas nuvens dispersas, transformou-se num manto escuro e ameaçador. Vi o céu escurecer de repente, como se uma cortina gigante tivesse sido puxada sobre o mundo. Os pássaros silenciaram, um prenúncio de tempestade que os mais antigos sempre ensinavam a observar. As águas, geralmente tão serenas naquela parte do rio, transformaram-se numa fúria cinzenta, ondulações violentas batendo contra os barrancos e sacudindo os barcos ancorados próximos à margem. Minha mãe tentou me manter dentro de casa, preparando chocolate quente e inventando jogos para me distrair, mas eu escapava a cada oportunidade para vigiar a curva do rio. Lembro-me de ficar na margem, o vento forte chicoteando meu rosto, a chuva logo se juntando à sinfonia dos elementos, encharcando minhas roupas enquanto eu apertava aquela lanterna entre as mãos pequenas até meus dedos doerem, como se o aperto pudesse de alguma forma garantir a segurança de meu pai. A tempestade piorou, relâmpagos cortando o céu e iluminando as águas revoltas em flashes fantasmagóricos. Continuei ali, os olhos ardendo de tanto esforço para enxergar através da cortina de água, esperando ver o barco do meu pai surgindo entre as ondas, aquela silhueta familiar remando com a força e habilidade que sempre admirei. A noite caiu, escura como breu sob o céu encoberto, e ele não voltou. A lanterna em minhas mãos, agora ligada e apontada para o rio, parecia um gesto fútil contra a vastidão da escuridão e da tempestade, mas eu não podia baixá-la. Era a promessa de um retorno, um farol que eu me recusava a apagar. O barco de meu pai foi encontrado no dia seguinte, balançando suavemente contra o barranco de uma pequena enseada a alguns quilômetros rio abaixo. Estava vazio, como uma concha abandonada por seu habitante. A descoberta foi feita por Pedro Canoeiro, um velho amigo de meu pai que saíra ao amanhecer para verificar suas redes. Ele rebocou a embarcação de volta à vila, seu rosto enrugado uma máscara de preocupação e pesar. Eu estava na margem quando eles chegaram, tendo dormido apenas alguns momentos durante a noite, sempre voltando à beira do rio como se atraído por um ímã. Invisível. O barco, um pequeno bote de madeira que meu pai havia construído com suas próprias mãos, cada tábua escolhida cuidadosamente, cada prego colocado com precisão, parecia estranhamente menor sem sua presença. A vara de pescar ainda estava lá, cuidadosamente presa aos suportes laterais. Alguns petrechos estavam espalhados no fundo, linha, anzóis, uma pequena faca de escamar que eu havia dado a ele no Natal anterior, embrulhada em um pedaço de pano vermelho que minha mãe havia costurado, especialmente para esse fim. Não havia sinais de luta ou acidente, tudo parecia ter sido deixado em ordem, exceto pela ausência de meu pai. O que havia, cuidadosamente protegido dentro de uma bolsa impermeável e amarrada firmemente sob o assento central, era um caderno de couro envelhecido, suas páginas preenchidas com a letra precisa e ligeiramente inclinada de Antônio, o diário de meu pai.
Lembro-me das mãos trêmulas de minha mãe ao receber o caderno das mãos de Pedro. Ele sempre levava isso. Com ele, ela murmurou, passando os dedos sobre a capa gasta pelo tempo e uso. Dizia que era seu mapa para o rio e para a vida. Ela não o abriu imediatamente. Em vez disso, apertou-o contra o peito como se pudesse, através daquelas páginas, sentir o calor de seu marido ausente. As buscas duraram semanas. A tempestade havia finalmente passado, deixando atrás de si um céu de um azul quase doloroso de tão limpo, como se estivesse se desculpando pela fúria anterior. Todos os homens da vila vasculharam cada trecho do rio, cada enseada, cada curva onde a correnteza poderia ter levado um homem. As mulheres preparavam comida e café para os buscadores, enquanto as crianças, meus amigos, mantinham-se estranhamente quietas, observando-me com uma mistura de curiosidade e pena que me fazia sentir ainda mais isolado. Participei das buscas sempre que me permitiam, minha pequena figura determinada, acompanhando os homens em seus barcos, meus olhos ardendo de tanto fixá-los na água em busca de qualquer sinal. À noite, quando me obrigavam a voltar para casa, minha mãe, Dona Teresa, mantinha uma vela acesa na janela que dava para o rio, dia e noite, como um farol para guiá-lo de volta. Sua figura esguia permanecia horas imóvel diante daquela janela, os olhos perdidos na escuridão além do vidro. Ele vai voltar, ela repetia, mais para si mesma que para mim. Antônio conhece o rio como conhece a palma da mão. O rio não o levaria. Havia uma certeza em sua voz que me confortava nas noites em que os pesadelos me acordavam. Sonhos onde eu via meu pai lutando contra a correnteza, chamando por mim, seus braços esticados na minha direção, enquanto a água o arrastava para longe. Mas os dias se tornaram semanas, e as semanas, um mês. A versão oficial, discutida em voz baixa pelos homens no pequeno bar da vila, quando achavam que não havia crianças por perto, foi que meu pai havia se desorientado na tempestade, caído no rio e sido levado pela correnteza. O corpo, diziam eles, provavelmente havia ficado preso em alguma das muitas raízes submersas ou cavernas subaquáticas que pontilhavam o leito do rio. Era uma explicação prática, lógica até, para adultos que precisavam de respostas concretas. Alguns sussurravam que ele havia sido imprudente em sair com o mau tempo se aproximando. Antônio sabia melhor que ninguém ler os sinais, comentavam. Por que arriscaria sair sozinho naquele dia? Outros, mais supersticiosos, falavam em voz ainda mais baixa da Mãe d'Água, a entidade que, segundo as lendas locais, às vezes chamava pescadores para as profundezas. Diziam que ela escolhia sempre os melhores, os mais habilidosos, aqueles que amavam o rio com devoção rara. Para um menino de 8 anos, cada teoria era mais assustadora que a outra, cada uma delas ecoando em minha mente nas noites insones. O que mais me atormentava, mais que o medo ou a tristeza, era a confusão. Como poderia alguém simplesmente desaparecer assim? Como poderia meu pai, forte, sábio, quase invencível aos meus olhos infantis, ser vencido por um rio que ele conhecia tão bem? E, acima de tudo, como poderia o rio, que sempre fora nosso amigo, nosso provedor, nosso caminho, ter se transformado em um inimigo tão cruel? Mas a pergunta que realmente queimava em meu peito, que me mantinha acordado nas noites úmidas, enquanto os sapos cantavam sua serenata interminável, era ainda mais básica. Por que ele havia saído naquele dia específico, sem mim, com aquele brilho estranho no olhar? O que havia de tão importante no rio que não podia esperar, que não podia incluir seu filho que sempre o acompanhava? E por que me deixar a lanterna, seu objeto mais precioso, se pretendia voltar antes do anoitecer? O Antônio que eu conhecia conseguia prever uma tempestade antes mesmo das nuvens se formarem no horizonte. Ele sabia interpretar o voo dos pássaros, o comportamento dos peixes, até mesmo a forma como as folhas se viravam ao vento. O rio fala conosco de muitas maneiras, Miguel. Ele costumava dizer. Nossa tarefa é aprender suas muitas línguas. Como poderia ter sido surpreendido por uma tempestade que qualquer pescador experiente teria visto chegando horas antes? Na noite em que as buscas oficiais foram encerradas, quando o delegado da cidade vizinha veio até nossa casa com um papel oficial declarando Antônio Ribeiro presumivelmente morto por afogamento, algo endureceu dentro de mim.
Fiz um juramento infantil, daqueles que marcam a alma com a intensidade que só a dor pura pode causar. Nunca mais me aproximaria daquelas águas que me roubaram o pai. Nunca mais pescaria. Nunca mais nadaria nas tardes quentes. Nunca mais me deixaria encantar pelo murmúrio das corredeiras ou pelo brilho do sol refletido nas ondas. Naquela mesma noite, sob o céu estrelado que parecia observar minha dor com indiferença cósmica, enterrei a lanterna que ele me dera no fundo do quintal, próximo ao pé de goiaba, onde costumávamos sentar para limpar os peixes do dia. Enterrei-a como se pudesse enterrar junto o peso da espera e da decepção, como se ao cobri-la com terra, pudesse também cobrir todas as perguntas sem resposta que me assombravam. E talvez em algum canto secreto do meu coração de criança, enterrei-a como um tesouro, algo que poderia ser desenterrado em um futuro onde tudo fizesse sentido novamente. Os anos se passaram como as águas do rio, às vezes calmos, às vezes turbulentos, mas sempre em movimento, sempre carregando algo para longe, sempre trazendo algo novo. Cresci à sombra da ausência paterna, uma ausência que tinha forma e peso, que ocupava espaço físico em nossa casa como um móvel que ninguém move, mas todos contornam. Carregava perguntas que ninguém podia responder, dúvidas que fermentavam no silêncio das noites, quando o som do rio entrava pela janela como um lembrete constante. A vila continuou sua existência quase imutável. As mesmas famílias, os mesmos rituais sazonais, marcando o calendário como sempre haviam feito. As enchentes de novembro, trazendo fertilidade para as pequenas hortas às margens. As festas de São Pedro, padroeiro dos pescadores, enchendo a praça de cores e música em junho. Os torneios de pesca que reuniam gente de toda a região em setembro. Eu observava tudo isso à distância, como um espectador de uma peça cujo roteiro conhecia de cor, mas na qual não desejava mais atuar. Na escola, me isolei nos livros. Descobri neles um refúgio, um mundo onde as regras faziam sentido, onde as perguntas tinham respostas claras e precisas. Estudei com afinco, determinado a construir uma vida longe dali, longe do constante murmúrio do rio que me lembrava diariamente do que havia perdido. Meus professores notaram minha dedicação quase obstinada, minha sede por conhecimento que parecia nunca se saciar. Este menino vai longe, eles diziam à minha mãe nas reuniões escolares. Ninguém percebia que ir longe era exatamente meu objetivo, o mais longe possível daquelas águas. Quando completei 18 anos, ganhei uma bolsa de estudos para a universidade na capital do estado, a quase 300 quilômetros de Porto das Águas. Parti em uma manhã nebulosa de março, com uma mochila nas costas contendo algumas roupas, livros, e no fundo dela, embrulhado em um pedaço de camisa velha de meu pai, o diário que fora encontrado em seu barco. Nunca tive coragem de lê-lo completamente, apenas folheado algumas páginas onde ele descrevia técnicas de pesca ou observações sobre o rio. As partes mais pessoais, suas reflexões, seus sonhos eu evitava, como se temesse encontrar ali algum presságio, alguma premonição que tornaria sua ausência ainda mais dolorosa. Não consegui deixá-lo para trás, apesar de todo o meu desejo de romper com o passado. Era o último elo tangível com meu pai, a única coisa que me restava dele, além das memórias que, com o passar dos anos, começavam a se tornar nebulosas em alguns pontos, nítidas demais em outros, como fotografias antigas, expostas irregularmente ao sol. Na universidade, escolhi engenharia ambiental. A decisão surpreendeu até a mim mesmo quando preenchi o formulário de inscrição. Talvez inconscientemente, eu tenha escolhido essa profissão como uma forma de entender e controlar as forças da natureza que um dia me tiraram tanto. Ou talvez em algum lugar profundo dentro de mim, ainda existisse aquele menino que se maravilhava com as lições de meu pai sobre os ciclos da água, a vida dos peixes, o delicado equilíbrio dos ecossistemas ribeirinhos. Os anos de faculdade passaram em um borrão de estudos intensos, novas amizades e a gradual construção de uma identidade que não dependia do rio ou da pesca. Conheci Helena no 3º ano, durante um projeto de recuperação de áreas degradadas. Ela estudava biologia, tinha olhos da cor de folhas jovens
e uma risada que me lembrava o som da chuva leve sobre o rio. Uma comparação que nunca ousei compartilhar com ela. Nos apaixonamos entre amostras de solo e análises de qualidade da água, construindo juntos um futuro que parecia promissor e seguro. Na cidade, construí uma carreira respeitável. Após a graduação, fui contratado por uma empresa de consultoria ambiental, onde meu conhecimento técnico, aliado a uma inata compreensão dos sistemas fluviais, herança involuntária de minha infância, me garantiu rápida ascensão. Casei-me com Helena 2 anos depois. Compramos um apartamento no 10º andar de um prédio no centro da cidade, o mais longe possível de qualquer corpo d'água significativo. Tivemos 2 filhos. André, que herdou os olhos verdes da mãe e minha teimosia, e Luísa, que desde pequena demonstrou a mesma curiosidade insaciável que meu pai dizia reconhecer em mim. Criei para mim mesmo uma vida onde o rio era apenas uma lembrança distante, um tema a ser evitado em conversas familiares. Quando inevitavelmente surgia, em documentários na televisão, em projetos profissionais, nas ocasionais perguntas das crianças sobre minha infância, eu o tratava com a objetividade técnica de um especialista, desprovida de qualquer emoção ou nostalgia. O engenheiro ambiental falava sobre hidrovias, sedimentação e qualidade da água. O menino que um dia esperou na margem com uma lanterna permanecia em silêncio, enterrado tão profundamente quanto o objeto que simbolizava sua espera. Minha relação com minha mãe tornou-se cada vez mais distante com o passar dos anos. As visitas a Porto das Águas, inicialmente frequentes durante meus anos de universidade, foram se tornando cada vez mais raras, um final de semana a cada 2 meses, depois apenas em datas especiais, eventualmente reduzindo-se a uma visita anual durante o Natal, quando levava a família para passar alguns dias na casa de minha infância. Dona Teresa envelheceu com a dignidade silenciosa que sempre a caracterizou. Os cabelos escuros, antes sempre presos em um coque na nuca, foram se tornando grisalhos e depois completamente brancos, mas sua postura permaneceu ereta, seus movimentos deliberados e precisos. Ela se recusava a deixar Porto das Águas, a casa onde vivera com Antônio por tantos anos, apesar de minhas repetidas ofertas para que se mudasse para a cidade, para um apartamento próximo ao nosso, onde poderia estar mais perto dos netos e receber cuidados médicos melhores. Minha vida está aqui, Miguel. Ela respondia sempre com aquela calma inabalável. Minhas memórias, minhas amizades, minha história. Na cidade eu seria apenas uma velha deslocada sem propósito. A cada visita rara que eu fazia, sentia o peso silencioso de sua decepção por eu ter abandonado nossas origens, por ter virado as costas para o rio e tudo o que ele representava. Não era algo que ela verbalizasse. Minha mãe nunca foi de cobranças explícitas, mas estava ali, nos olhares que trocávamos, nas histórias que ela contava aos netos sobre seu avô pescador, enquanto eu me ocupava com qualquer outra coisa para não ter que participar da conversa. Seu pai está no Rio, Miguel. Ela me disse certa vez, quando estávamos sozinhos na varanda ao entardecer, depois que Helena havia levado as crianças para dormir. E enquanto eu ficar aqui, ele sempre terá um lugar para voltar. Suas mãos enrugadas acariciavam suavemente o corrimão de madeira, os olhos fixos no horizonte onde o sol se punha, tingindo o rio de vermelho e dourado. Havia tanta certeza em sua voz, tanta paz em sua expressão, que por um momento quase acreditei que ela pudesse estar certa, que meu pai pudesse de alguma forma ainda existir nas águas que tanto amou e que um dia poderia de fato retornar. Eu não tinha coragem de dizer que achava essa espera inútil, que via nela apenas o consolo criado por uma viúva que nunca aceitou completamente sua perda. Em vez disso, segurei sua mão enrugada entre as minhas e ficamos assim em silêncio, até que as primeiras estrelas começaram a pontilhar o céu e os vagalumes iniciaram sua dança luminosa sobre o quintal. Foram 15 anos sem colocar os pés em um barco, sem sentir o balanço das águas sob mim, sem ouvir o som suave dos remos cortando a superfície. 15 anos sem experimentar aquela paz peculiar que só encontrava ao lado do meu pai quando éramos apenas nós dois, uma vara de pescar e o silêncio cúmplice entre homens que entendem que algumas coisas
são melhor sentidas que ditas. Construí uma vida sólida, respeitável, aparentemente completa, mas que carregava em seu centro um vazio com o formato exato do rio que eu havia jurado evitar. Foi um telefonema que quebrou esse exílio autoimposto, que fez desmoronar o muro cuidadosamente construído entre meu presente e meu passado. Era uma terça-feira de abril. Chovia na cidade grande com aquela intensidade mecânica do concreto e asfalto, tão diferente da chuva viva e pulsante que caía sobre o rio em minha infância. Eu estava no escritório, revisando um relatório sobre impacto ambiental de uma nova ponte, quando a secretária me passou a ligação. Miguel? A voz de Dona Cida, vizinha e amiga de longa data de minha mãe, soava estranhamente formal e distante pelo telefone. É sua mãe, ela teve um derrame esta manhã. Não foi grave, graças a Deus, mas o Dr. Mateus acha melhor ela não ficar sozinha por um tempo. Senti o mundo se inclinar levemente sob meus pés, como se estivesse em um barco instável. Minha mãe, sempre tão forte, tão autossuficiente, agora precisava de cuidados. Não havia escolha. Eu precisava voltar. Retornar a Porto das Águas em 2025 foi como entrar em um sonho familiar e estranho ao mesmo tempo, uma experiência de déjà vu, distorcida pelo tempo e pela memória. A viagem de carro da cidade grande até a vila durou pouco mais de 4 horas, mas cada quilômetro percorrido parecia me levar não apenas através do espaço, mas também de volta no tempo. A paisagem foi mudando gradualmente. Os prédios e viadutos cedendo lugar a plantações, depois a pastagens pontilhadas de gado e, finalmente, a vegetação mais densa que anunciava a proximidade do rio. O primeiro vislumbre das águas, cintilando entre as árvores conforme a estrada serpenteava colina abaixo, provocou em mim uma reação física inesperada, um aperto no peito, uma respiração suspensa, como se meu corpo reconhecesse o lar antes mesmo que minha mente consciente o fizesse. Baixei o vidro do carro, permitindo que o ar úmido e carregado de cheiros familiares invadisse o interior climatizado. O aroma de terra molhada, vegetação exuberante e água doce me atingiu como uma onda de lembranças que eu havia mantido cuidadosamente represadas por anos. A vila havia mudado menos do que eu imaginava, como se existisse em uma bolha temporal própria, resistente às transformações aceleradas do mundo exterior. Algumas casas novas haviam surgido nas extremidades, expandindo os limites do povoado que conheci na infância. Uma ou outra fachada reformada, uma antena parabólica aqui, um letreiro de loja mais moderno ali, mas a essência permanecia intocada. O tempo ainda corria mais devagar em Porto das Águas, medido mais pelos ciclos do rio e das estações do que pelos relógios digitais que governavam minha vida na cidade. A praça central continuava dominada pela mesma mangueira centenária, suas raízes agora ainda mais protuberantes, levantando as pedras do calçamento em alguns pontos. Os mesmos bancos de madeira, talvez repintados uma ou duas vezes na minha ausência, ainda abrigavam os velhos jogadores de dominó, que pareciam não ter se movido desde minha partida. Reconheci alguns rostos, agora marcados por mais rugas, cabelos mais ralos e mais brancos, mas com os mesmos olhos atentos que acompanharam minha infância. Miguel, é você mesmo, rapaz? A voz rouca me fez virar para encontrar seu Josias, antigo parceiro de pescaria de meu pai, agora apoiado em uma bengala de madeira entalhada. Seu rosto enrugado se abriu em um sorriso que revelava a ausência de alguns dentes. Caramba, como cresceu! Tá a cara do Antônio quando era moço. A comparação, embora provavelmente feita como um elogio, me causou um desconforto que tentei disfarçar com um sorriso educado. Era estranho pensar que agora eu tinha mais idade do que meu pai quando desapareceu. Ele congelado para sempre aos 42 anos em minha memória, enquanto eu continuei envelhecendo, acumulando experiências que nunca pude compartilhar com ele. A casa da minha infância ficava a poucos quarteirões da praça, em uma rua que descia suavemente até quase tocar o rio. À medida que me aproximava, cada passo parecia mais pesado, como se estivesse caminhando contra uma corrente invisível. A construção de madeira pintada de azul claro, com suas janelas brancas e varanda ampla, me recebeu com seu familiar cheiro de madeira antiga, um aroma que continha em si
Décadas de histórias vividas entre aquelas paredes. As tábuas do assoalho da varanda rangeram sob meus pés, um som que despertou uma cascata de lembranças. Eu correndo descalço após o banho de rio, meu pai consertando redes, sentado na cadeira de balanço que ainda estava lá, minha mãe pendurando ervas para secar nos ganchos que ainda adornavam o teto. O cheiro de madeira se misturava ao aroma de ervas secas que minha mãe sempre pendurava na cozinha. Alecrim, manjericão, hortelã, arruda, criando aquela fragrância única que eu associava inconscientemente ao conceito de casa, mesmo após tantos anos longe. Dona Teresa estava mais frágil do que eu imaginava, apesar das tentativas de Dona Cida de me preparar pelo telefone. Os cabelos, agora completamente brancos, estavam presos no mesmo coque de sempre. Mas seu rosto havia perdido a firmeza que eu lembrava. Os olhos pareciam ligeiramente afundados em órbitas mais pronunciadas. Ainda assim, quando me viu parado na porta do quarto onde repousava, seus olhos escuros se iluminaram com uma chama familiar, aquela força interior que sempre admirei e que aparentemente nem mesmo um derrame conseguira extinguir. "Você demorou, filho", foi tudo o que ela disse quando me viu, estendendo uma mão ligeiramente trêmula em minha direção. Não havia acusação em sua voz, apenas a constatação de um fato, como se estivesse se referindo não apenas à minha chegada naquele dia específico, mas a todo o tempo que passei longe, como se tivesse esperado com a mesma paciência com que aguardava o retorno de meu pai. Nos primeiros dias, me ocupei reorganizando a casa para facilitar a locomoção dela. Instalei barras de apoio no banheiro, reorganizei a cozinha para que os itens mais usados estivessem ao alcance, sem necessidade de se esticar ou agachar. Contratei Dona Nilza, uma senhora local, para ajudar nos cuidados diários e preparar as refeições. O médico havia sido claro. O derrame fora leve, e com fisioterapia e cuidados adequados, minha mãe poderia recuperar boa parte de sua mobilidade, mas precisaria de supervisão por algum tempo. Estabeleci uma nova rotina, dividindo meu tempo entre o trabalho remoto. Meu chefe havia sido compreensivo quanto à emergência familiar e os cuidados com minha mãe. Helena e as crianças viriam me visitar em algumas semanas quando as aulas de André e Luísa entrassem em recesso. Enquanto isso, eu me adaptava ao ritmo mais lento da vila, às conversas que se estendiam sem pressa nas tardes quentes, ao silêncio profundo das noites, interrompido apenas pelo coachar dos sapos e o ocasional piar de uma coruja. Evitava olhar pela janela da sala que dava diretamente para o rio. Durante o dia, mantinha as cortinas cerradas, alegando que era para evitar o calor excessivo, mas sabendo, no fundo, que era minha forma de manter distância daquelas águas que representavam tanto o que eu havia perdido quanto o que havia deixado para trás voluntariamente. À noite, no entanto, não conseguia ignorar o som da água correndo, aquele murmúrio constante que havia embalado meus sonhos de infância e agora alimentava meus pesadelos adultos. Era como se o rio me chamasse, uma voz sem palavras que atravessava paredes e anos de ausência para me alcançar exatamente onde eu estava mais vulnerável, nos momentos entre a vigília e o sono, quando as defesas que construí cuidadosamente ao longo dos anos se enfraqueciam. "O rio tem memória, Miguel", minha mãe disse certa noite, enquanto tomávamos chá na varanda, quebrando um longo silêncio contemplativo. "Ele se lembra de todos que passaram por suas margens, que navegaram suas águas." Não respondi. Havia nessa afirmação um eco tão forte das palavras de meu pai que quase pude ouvir sua voz sobreposta à dela. Em vez disso, desviei a conversa para assuntos mais práticos. A consulta médica da semana seguinte, as reformas que a casa precisava, as novidades que Dona Nilza havia trazido sobre outros moradores da vila. Foi durante a limpeza do sótão, parte do projeto de tornar a casa mais segura e confortável para minha mãe, que encontrei a caixa. Estava parcialmente oculta sob uma pilha de cobertores antigos, em um canto que a luz fraca da única lâmpada mal iluminava. Uma caixa de madeira simples, mas cuidadosamente entalhada com motivos de peixes e ondas. Obra das mãos habilidosas de meu pai, reconheci imediatamente. A madeira escurecida pelo tempo ainda conservava o brilho sutil do verniz aplicado décadas atrás. Sentei-me ali mesmo, no chão empoeirado do sótão,
enquanto uma réstia de sol entrava pela pequena janela lateral, criando um feixe dourado pontilhado de partículas de poeira em suspensão. Abri a caixa com o coração acelerado, sem saber exatamente o que esperar. Dentro dela, além de algumas fotografias antigas em tom sépia, meu pai, ainda jovem, sorrindo ao lado de um peixe particularmente grande. Meus pais no dia do casamento, tão jovens e cheios de esperança. Eu bebê nos braços de meu pai, seu rosto iluminado por um orgulho indisfarçável. E pequenas lembranças como botões, um canivete velho, uma pedra em formato de coração que eu havia dado a ele em algum aniversário distante, estava uma chave pequena, de aparência antiga, amarrada a um barbante desbotado que um dia fora azul. Desci as escadas com a chave na mão, encontrando minha mãe na cozinha, supervisionando o preparo do almoço. É a chave do galpão de seu pai, disse ela quando a questionei, um leve tremor em suas mãos ao tocar o objeto. Está do mesmo jeito que ele deixou. Nunca tive coragem de mexer em nada lá dentro. Seus olhos se fixaram nos meus com uma intensidade que me surpreendeu. Talvez esteja na hora de alguém abrir aquela porta novamente. O galpão ficava nos fundos da propriedade, próximo à margem do rio. Era onde meu pai guardava seus apetrechos de pesca, consertava redes, preparava iscas, planejava suas expedições mais longas. Um santuário de sua paixão pela vida ribeirinha, um espaço exclusivamente masculino, onde eu, como filho, tinha o privilégio especial de entrar ocasionalmente, sempre com um senso de reverência quase religiosa. Por 30 anos, aquele pequeno espaço permaneceu intocado, como um relicário de um tempo congelado, uma cápsula preservando não apenas objetos, mas sonhos, conhecimentos, mistérios. 30 anos de poeira acumulada sobre ferramentas que um dia foram usadas com maestria por mãos que eu ainda podia sentir, segurando as minhas, guiando-me através das primeiras lições sobre o rio e seus segredos. O rangido da porta do galpão soou como um protesto, um lamento metálico de dobradiças há muito sem uso, como se o próprio lugar estivesse surpreso com a intrusão após tanto tempo de solitude. 30 anos de silêncio sendo quebrados de uma só vez. 30 anos de memórias preservadas como insetos, em âmbar, aguardando o momento de serem redescobertos. O cheiro foi a primeira coisa que me atingiu. Um aroma complexo de mofo misturado com óleo de peixe, madeira velha, couro curtido e aquele odor específico que sempre associei às mãos de meu pai depois de um dia no rio. Uma mistura de terra úmida, escamas de peixe e suor honesto. Era um perfume simultaneamente estranho e profundamente familiar, como uma palavra há muito esquecida que subitamente ressurge da memória. Por um momento fiquei paralisado na entrada, incapaz de dar o próximo passo, como se cruzar aquele limiar fosse de alguma forma mais significativo do que simplesmente entrar em um depósito abandonado. Em certo sentido, era como adentrar não apenas um espaço físico, mas um território da memória, um santuário onde o passado havia sido preservado intacto, protegido do fluxo implacável do tempo que tudo transforma. A luz que entrava pelas frestas nas tábuas, onde o tempo havia criado pequenas aberturas na madeira antes, tão bem ajustada, iluminava partículas de poeira suspensas no ar, criando feixes dourados que cortavam a penumbra como raios tangíveis. Esses feixes de luz pareciam quase sólidos, entidades vivas dançando no ar parado do galpão, revelando e ocultando diferentes aspectos do interior, conforme se moviam com a brisa ocasional que entrava pela porta aberta. Aos poucos, conforme meus olhos se acostumavam à iluminação esparsa, os contornos dos objetos foram se definindo como numa fotografia que lentamente se revela em um banho químico. Varas de pescar cuidadosamente alinhadas em um suporte na parede à direita. Algumas de bambu tradicional, outras mais modernas que meu pai havia adquirido pouco antes de seu desaparecimento. Redes penduradas em ganchos no teto baixo, algumas ainda com remendos inacabados, como se ele tivesse interrompido o trabalho momentaneamente, pretendendo retornar para finalizá-lo a qualquer instante. Na parede dos fundos, anzóis de diversos tamanhos organizados, por categoria em pequenas gavetas de uma estante especialmente construída para esse fim.
Cada gaveta meticulosamente etiquetada com a letra caprichada de meu pai. Traíra, dourado, lambari, pintado. Uma taxonomia particular baseada não em classificações científicas, mas na experiência acumulada de décadas sobre qual tipo de anzol funcionava melhor para cada espécie. A velha cadeira de balanço, onde meu pai sentava para contar histórias nas noites de chuva, quando não podíamos ir ao rio, ocupava um canto próximo à única janela do lugar. Uma cadeira simples de madeira escura, com um assento de palha trançada, agora parcialmente desfeito pelos anos, mas que ainda guardava o formato do corpo que um dia a ocupou regularmente. Quantas histórias haviam sido narradas dali? Quantas lições sobre o rio, sobre a vida, sobre como ler as nuvens e entender o comportamento dos peixes haviam sido passadas naquele exato lugar? Na parede acima da cadeira, um mapa desenhado à mão do rio e seus afluentes, com anotações detalhadas sobre pontos de pesca, épocas ideais para cada trecho, profundidades e correntezas. Era um mapa que combinava precisão técnica com conhecimento prático, o tipo de documento que nenhum cartógrafo oficial poderia produzir, porque não se baseava apenas em medições e coordenadas, mas na intimidade de quem conheceu cada curva e cada remanso daquelas águas. Na bancada de trabalho que ocupava quase toda a parede oposta à entrada, ferramentas dispostas com a precisão de quem sabe exatamente onde encontrar cada coisa mesmo no escuro, alicates de diferentes tamanhos, facas para escamar, agulhas para remendar redes, carretilhas para linha, pequenos pesos de chumbo em diferentes formatos, cada objeto exatamente no lugar onde meu pai o havia deixado pela última vez. A ordem meticulosa do espaço contrastava com a camada de poeira que cobria tudo, criando uma imagem simultaneamente organizada e abandonada. Um calendário de 1995 ainda pendurado na parede, marcando o mês de junho, o mês em que ele desapareceu. O dia 15 estava circulado em vermelho, sem nenhuma anotação escrita, o dia de sua última saída. Olhar para aquela data circulada, congelada no tempo, provocou em mim uma sensação estranha, como se de alguma forma, neste espaço preservado, ainda fosse aquele mesmo dia, como se o tempo tivesse parado completamente dentro destas quatro paredes, enquanto continuava seu curso implacável no mundo exterior. Tudo estava coberto por uma fina camada de poeira, como se o próprio tempo tivesse se acumulado sobre os objetos. Uma neve cinzenta que suavizava contornos e mesclava cores, transformando o concreto em quase onírico. Havia algo de fantasmagórico naquela preservação perfeita, como se o galpão existisse em uma dimensão paralela, onde meu pai ainda poderia entrar a qualquer momento, pegar suas ferramentas e continuar exatamente de onde havia parado. Aproximei-me da bancada, passando os dedos sobre as ferramentas, sentindo suas formas familiares, através da camada de poeira que agora aderia à minha pele. O contato físico com aqueles objetos que meu pai havia manuseado diariamente provocou uma onda de memórias quase sensorial. O som do metal contra metal, quando ele afiava anzóis, o cheiro do óleo que usava para manter as ferramentas livres de ferrugem, o ritmo cadenciado de seus movimentos enquanto trabalhava, cantarolando baixinho alguma canção antiga que aprendera com seu próprio pai. Foi então que notei uma pequena gaveta, parcialmente oculta sob a superfície de trabalho, quase invisível, a menos que se soubesse exatamente onde procurar. A madeira ao seu redor era ligeiramente mais escura, indicando manuseio frequente, embora discreto. A chave que eu segurava, aquela pequena chave que encontrara na caixa do sótão, parecia pequena demais para a fechadura da porta do galpão, mas encaixava-se perfeitamente naquela gaveta oculta. Girei a chave com cuidado, sentindo a resistência inicial de uma fechadura há muito sem uso, depois o clique satisfatório do mecanismo cedendo. A gaveta deslizou suavemente, revelando seu interior forrado com um pedaço de veludo verde desbotado. Um cuidado que parecia desproporcional para um simples compartimento de ferramentas, indicando que o que quer que fosse guardado ali tinha valor especial para meu pai. Dentro dela, encontrei outro diário. Não o caderno de couro gasto que eu carregara comigo por anos, sem coragem de ler completamente,
mas um volume mais novo, com a capa de couro ainda macia e sem os desgastes do tempo, como se tivesse sido adquirido pouco antes do desaparecimento de meu pai. Ao contrário do outro diário, que tinha um aspecto mais utilitário, este parecia quase cerimonial, com suas páginas de borda dourada e uma fita marcadora de seda azul escura. Na primeira página, a letra familiar de meu pai, aquela caligrafia ligeiramente inclinada para a direita que eu conhecia tão bem dos bilhetes que ele deixava quando saía para pescar antes de eu acordar. A data no topo da página me fez prender a respiração. 10 de junho de 1995, apenas 5 dias antes de seu desaparecimento. E logo abaixo, uma frase que fez meu coração acelerar, como se eu mesmo tivesse feito uma descoberta monumental. Encontrei algo no rio que pode mudar nossas vidas, dizia a primeira linha sublinhada 2 vezes para enfatizar sua importância. As palavras pareciam pulsar na página, como se estivessem vivas, como se tivessem esperado pacientemente por 30 anos para serem lidas por olhos que pudessem compreender seu significado. Meu coração acelerou, uma mistura de excitação e apreensão me envolvendo. Depois de 30 anos, eu finalmente poderia ter algumas respostas. O mistério que havia moldado toda a minha vida adulta, que havia definido minhas escolhas e direcionado meu caminho para longe do rio, agora poderia ser finalmente desvendado. Ou talvez, como uma pequena voz dentro de mim sussurrava, eu descobriria apenas mais perguntas, mais enigmas, mais razões, para me perguntar o que realmente aconteceu naquele dia fatídico de junho de 1995. Passei a noite inteira lendo os 2 diários lado a lado. O mais antigo, que eu carregara comigo todos esses anos sem coragem de abrir, continha anotações detalhadas sobre o rio, seus ciclos, os melhores pontos de pesca, as mudanças nas correntes conforme as estações. Era o conhecimento acumulado de uma vida dedicada às águas, registrado com a precisão de um cientista e a poesia de um homem apaixonado por seu ofício. O diário mais recente, encontrado na gaveta secreta, tinha um tom diferente. Meu pai escrevia sobre uma descoberta feita durante uma de suas pescarias solitárias. Em uma área remota do rio, onde poucos se aventuravam devido às correntes traiçoeiras, ele havia encontrado uma entrada para uma caverna submersa. As águas estão excepcionalmente baixas este ano, escreveu ele, revelando o que normalmente fica oculto. Nas páginas seguintes, Antônio descrevia suas explorações cautelosas daquele local. Aparentemente, a caverna continha vestígios de uma antiga civilização indígena que habitara a região muito antes da chegada dos colonizadores. Artefatos, pinturas rupestres preservadas pela água mineral com propriedades especiais, um verdadeiro tesouro histórico e cultural. Meu pai estava maravilhado com a descoberta, mas também preocupado. Nas últimas entradas, ele mencionava rumores sobre uma grande empresa de mineração que planejava construir uma barragem justamente naquela área. Se o projeto seguisse adiante, todo aquele patrimônio seria perdido para sempre, submerso sob metros de água represada. A última entrada, datada de 15 de junho de 1995, continha um mapa cuidadosamente desenhado, marcando a localização exata da caverna. Amanhã levarei Miguel comigo. Ele precisa ver isso antes que seja tarde demais. Preciso que alguém mais conheça este segredo, caso algo aconteça comigo. Era por isso que ele havia saído sozinho naquele dia, para verificar o local uma última vez antes de me levar até lá. Fechei os diários com o coração pesado. Meu pai não havia sido imprudente, nem vítima de algum acidente banal. Ele estava em uma missão, tentando preservar algo valioso, não apenas para nossa família, mas para toda a história da região. E agora, 30 anos depois, cabia a mim continuar o que ele havia começado. Na manhã seguinte, procurei João Pescador, um dos poucos amigos de meu pai que ainda viviam na vila. Aos 78 anos, João ainda saía quase diariamente em seu pequeno barco, mais por hábito que por necessidade. Quando me viu na porta de sua casa simples à beira do rio, seus olhos se arregalaram como se estivesse vendo um fantasma. Miguel, o filho de Antônio, ele me examinou de cima a baixo. Tem o porte dele agora, os mesmos olhos que enxergavam o que outros não viam. Mostrei-lhe o mapa desenhado por meu pai, sem revelar todo o conteúdo dos diários.
João ajustou os óculos de leitura e estudou o papel amarelado por longos minutos. Conheço esta área, disse finalmente. Seu pai costumava pescar por lá, mesmo quando outros diziam que era perigoso demais. Poucos conhecem o sistema de correntes daquele trecho como Antônio conhecia. Ele me encarou com intensidade. O que exatamente você está procurando, filho? Respostas, respondi simplesmente. Era tudo o que eu podia oferecer no momento. João concordou com um aceno de cabeça, como se aquela única palavra explicasse tudo. Posso emprestar meu barco, mas não posso ir com você. Meus ossos velhos não aguentam mais as correntezas fortes daquele trecho. Você sabe manejar um barco? A pergunta me pegou de surpresa. Fazia 30 anos que eu não entrava em uma embarcação. No entanto, algo dentro de mim, talvez o sangue de Antônio Ribeiro correndo em minhas veias, me deu uma certeza que eu não sabia possuir. Vou me lembrar, respondi. Antes de partir, passei no pequeno mercado da vila e comprei uma lanterna moderna, potente, daquelas que os pescadores atuais usavam, para pescarias noturnas. Não sabia exatamente por que sentia essa necessidade, mas parecia importante ter uma luz comigo. O barco de João era menor que o que meu pai usava, mas estava bem conservado. O motor de popa, embora antigo, funcionava perfeitamente. Enquanto eu ajustava os apetrechos necessários para a jornada, cordas, água, algumas ferramentas básicas, minha mente voltava às inúmeras vezes que observei meu pai fazer exatamente os mesmos gestos, com a mesma concentração silenciosa. Parte ao amanhecer, quando a névoa ainda cobria o rio como um manto protetor. Havia algo reconfortante naquele véu branco que ocultava parcialmente a paisagem, tornando familiar o desconhecido. O barulho do motor cortando o silêncio matinal me trouxe uma estranha sensação de déjà-vu. Conforme avançava rio acima, guiando-me pelo mapa e pelas referências geográficas que meu pai havia anotado, lembranças há muito suprimidas começaram a emergir. O jeito certo de inclinar o corpo quando o barco fazia uma curva. O som específico que a água fazia ao se chocar contra determinadas formações rochosas. O cheiro peculiar de cada trecho do rio, às vezes mais mineral, às vezes mais orgânico, com notas de vegetação em decomposição e vida aquática pulsante. Era como se o rio estivesse me ensinando novamente sua linguagem, e meu corpo se lembrasse dela mesmo depois de tanto tempo. A água tem memória, Miguel, costumava dizer meu pai, e nós, que viemos do rio, também temos. Após cerca de 2 horas, navegando, reconheci as formações rochosas descritas no diário. O rio se estreitava neste ponto, as águas ficavam mais rápidas e turbulentas. Para alguém sem experiência, seria um trecho intimidador. Para mim, naquele momento, era como se cada pedra e cada redemoinho me chamassem pelo nome. Ancorei o barco em uma pequena enseada natural, protegida da correnteza principal. Conforme o mapa de meu pai, a entrada da caverna deveria estar a poucos metros dali, parcialmente submersa. Com o coração batendo forte contra as costelas, desci do barco para a margem pedregosa. A água estava fria quando molhou minhas botas. Um lembrete gentil de que o rio não esperava por ninguém. Continuava seu curso, indiferente aos dramas humanos que se desenrolavam em suas margens. Seguindo as indicações do mapa, contornei uma formação rochosa que se projetava sobre a água. Foi quando a vi. Uma abertura na base da pedra, parcialmente submersa. Era menor do que eu imaginava, apenas o suficiente para um homem passar agachado. Em 1995, com o nível da água excepcionalmente baixo como meu pai havia anotado, talvez a entrada estivesse completamente exposta. Agora, seria necessário mergulhar para acessá-la. Fiquei parado por um longo momento, contemplando aquela passagem escura. O que exatamente eu esperava encontrar ali? Os artefatos mencionados por meu pai provavelmente já teriam sido levados pela correnteza ou degradados pelo tempo. A caverna poderia ter desmoronado. Ou pior, poderia ser uma armadilha, mortal para um homem de 53 anos que havia passado as últimas 3 décadas sentado em um escritório climatizado. Vai ficar aí parado o dia todo, filho? A voz me assustou. Virei-me rapidamente para encontrar João Pescador sentado em seu próprio barco, que havia ancorado silenciosamente próximo ao meu. Ele sorriu diante da minha expressão surpresa.
Achei que tinha dito que seus ossos velhos não aguentavam mais este trecho do rio, comentei, recuperando-me do susto. E não aguentam. Mesmo, ele riu passando a mão pelas costas encurvadas. Mas a curiosidade, essa sim, ainda tem força. Além disso, prometi ao seu pai que cuidaria de você. Ao meu pai? Quando? João suspirou, seus olhos enrugados fixos na entrada da caverna. Naquela manhã, ele passou em minha casa antes de seguir para cá. Disse que havia encontrado algo importante e que voltaria com você no dia seguinte para mostrar. Me pediu para ficar de olho caso algo acontecesse com ele. Senti um nó na garganta. E por que nunca me contou isso? O velho pescador deu de ombros. Você era um menino traumatizado que acabara de perder o pai. E depois, bem, você partiu, construiu sua vida longe daqui. O que adiantaria reabrir velhas feridas? Ele tinha razão, é claro. Mesmo assim, senti uma pontada de ressentimento por todas as décadas de dúvidas que poderiam ter sido amenizadas. Vamos lá, disse João, ajustando um equipamento de mergulho simples que havia trazido. Não viemos até aqui para ficar conversando na margem, viemos? A água estava mais fria do que parecia à primeira vista. Mesmo com o traje de neoprene emprestado por João, senti o impacto quando submergi. A lanterna que comprei cortava a escuridão aquática com eficiência, revelando um mundo submarino em tons de verde e azul profundo. João havia me explicado o básico sobre o equipamento de mergulho. Nada muito sofisticado, apenas o suficiente para permitir uma exploração rápida. 15 minutos no máximo, ele advertiu. Depois disso, volte. Para a superfície, não importa o que encontre lá embaixo. A entrada da caverna era um pouco mais ampla sob a água do que parecia da superfície. Ainda assim, precisei me contorcer para passar. Por um instante claustrofóbico, fiquei preso entre as rochas, com a corrente empurrando contra mim. Forcei a passagem com um impulso desesperado e, de repente, estava dentro. A caverna subaquática se abria em um amplo salão, parcialmente submerso. Nadei até encontrar uma plataforma rochosa que emergia acima da linha d'água e me içei para fora, ofegante. A luz da lanterna revelou um espetáculo que me deixou sem palavras. Nas paredes ao redor, preservadas pela química especial daquela água mineral, pinturas rupestres contavam histórias de um povo há muito desaparecido. Figuras humanas estilizadas, animais, símbolos geométricos, tudo em ocres vermelhos e pretos que pareciam ter sido aplicados ontem, e não há milhares de anos. Em um nicho natural na parede mais distante, vários artefatos estavam cuidadosamente organizados. Cerâmicas intactas, instrumentos de pedra polida, adornos de conchas e pedras coloridas. Era exatamente como meu pai havia descrito em seu diário, um tesouro arqueológico de valor incalculável. Mas o que mais chamou minha atenção foi um pequeno espaço entre as rochas, onde algo brilhou quando a luz da lanterna o atingiu. Aproximei-me e encontrei uma caixa de metal, protegida da água e do tempo. Não era um artefato indígena, era moderna, com fechos de aço inoxidável. Ao lado dela, parcialmente coberto por sedimentos, um objeto familiar. A lanterna que meu pai carregava naquele último dia, a mesma que havia me entregue antes de partir e que eu, em meu desespero infantil, enterrara no quintal. Com mãos trêmulas, peguei a caixa metálica e a lanterna. Conferi o tempo no relógio à prova d'água. Já havia passado 12 minutos. Não tinha tempo para explorar mais. Com os preciosos objetos seguros, mergulhei novamente para encontrar a saída da caverna. Seu pai a encontrou primeiro, disse João quando abri a caixa metálica no barco. Dentro havia documentos plastificados, mapas detalhados da região, fotografias antigas mostrando o rio e suas margens em diferentes épocas, e um caderno de anotações com a letra cuidadosa de meu pai. Ele percebeu as mudanças no rio antes de qualquer um, continuou o velho pescador, examinando os papéis com reverência. Notou como certas espécies de peixes estavam desaparecendo, como as margens estavam sendo erodidas mais rapidamente em determinados pontos. Foi seguindo esses sinais que ele encontrou a caverna. As anotações de meu pai revelavam uma pesquisa meticulosa. Durante anos, ele havia documentado todas as alterações no ecossistema do rio, correlacionando-as com atividades humanas na região, principalmente a expansão agrícola,
e os primeiros estudos para a construção de uma grande barragem para a geração de energia. Antônio entendeu que se a barragem fosse construída no local planejado, não apenas a caverna com seus tesouros históricos seria perdida, mas todo o equilíbrio do rio seria destruído, explicou João. Correntes naturais que mantêm o rio vivo seriam interrompidas, áreas de desova de peixes seriam inundadas, comunidades ribeirinhas seriam deslocadas. No caderno, meu pai havia escrito suas conclusões. O rio não é apenas água correndo entre margens, é um ser vivo, com memória e propósito. Interromper seu fluxo natural é como cortar uma artéria vital. O sangue pode continuar circulando por um tempo, mas eventualmente o corpo morre. A última entrada, escrita na véspera de seu desaparecimento, continha um plano. Antônio pretendia levar suas descobertas tanto sobre a caverna arqueológica quanto sobre os potenciais impactos ambientais da barragem, às autoridades competentes e à imprensa. Mas primeiro, queria me mostrar tudo, para que eu entendesse a importância daquele rio que ele tanto amava. O que aconteceu naquele dia, João? Por que meu pai não voltou? O velho pescador olhou para o horizonte, onde o sol começava sua descida para o oeste. A tempestade chegou mais rápido do que qualquer um poderia prever. Antônio estava aqui, documentando tudo uma última vez. O barco deve ter sido arrastado pela correnteza, que fica especialmente forte neste trecho durante as chuvas. Era uma explicação plausível, a mesma que todos haviam aceitado por anos. Mas algo não se encaixava. E como a lanterna dele foi parar dentro da caverna? Como esta caixa foi organizada tão cuidadosamente? João sorriu, um sorriso triste e cansado. Seu pai era um homem previdente, Miguel. Talvez ele tenha percebido que não conseguiria voltar naquele dia e deixou isso tudo aqui, protegido, para ser encontrado depois. Olhei para a lanterna de meu pai, ainda funcionando depois de todos esses anos graças à qualidade de sua construção. Uma teoria começou a se formar em minha mente, uma explicação que fazia mais sentido que todas as outras que eu havia considerado ao longo das décadas. Na viagem de volta, enquanto o sol se punha tingindo o rio de dourado e vermelho, contei a João minha teoria. Meu pai, percebendo a importância de sua descoberta e prevendo a resistência que enfrentaria das empresas interessadas na construção da barragem, havia elaborado um plano mais complexo do que qualquer um imaginara. Acho que ele deixou o barco à deriva de propósito, disse, observando a superfície da água que agora refletia o céu em chamas do entardecer. Organizou tudo para que parecesse um acidente. Depois seguiu por terra até outra cidade. Provavelmente planejava reunir mais evidências, contatar pessoas influentes que pudessem ajudar na causa, longe dos olhos daqueles que se beneficiariam com a barragem. João ponderou minha teoria em silêncio por alguns minutos. Faz sentido, admitiu finalmente. Seu pai sempre foi um estrategista. Conseguia enxergar 10 lances à frente, como no xadrez que jogávamos às vezes. Mas por que não voltou? Por que nos deixar acreditando? Que estava morto por todos esses anos? O velho pescador suspirou. Algumas lutas são mais longas e complicadas do que se imagina inicialmente, filho. Talvez ele tenha encontrado obstáculos que não previu. Ou talvez... Ele hesitou. Talvez o quê? Talvez ele tenha tentado voltar e não conseguiu. Não sabemos que tipo de oposição ele enfrentou. Antônio estava mexendo com interesses poderosos. A ideia era perturbadora. Preferi me concentrar em outra possibilidade. Ou talvez ele ainda esteja aí trabalhando nos bastidores usando outro nome, e deixou essas pistas sabendo que um dia eu as encontraria e continuaria seu trabalho. João sorriu. Gosto dessa teoria. Combina com Antônio. Ele apontou para a margem que se aproximava. O que pretende fazer agora? Olhei para a caixa metálica em meu colo, para os documentos cuidadosamente preservados, para a lanterna que um dia guiou meu pai pelas águas deste mesmo rio. A resposta veio naturalmente, como se estivesse esperando dentro de mim. Todos esses anos. Vou terminar o que ele começou. Os meses seguintes foram de intensa atividade. Usando minha formação em engenharia ambiental e os contatos profissionais que construí ao longo dos anos, comecei a montar um caso sólido para a preservação do rio e da caverna arqueológica. A barragem que meu pai tanto temia nunca havia sido construída. Aparentemente,
O projeto fora arquivado poucos meses após seu desaparecimento devido a questões técnicas não resolvidas. Agora, 30 anos depois, uma nova proposta de barragem estava sendo discutida, em um local ligeiramente diferente, mas que ainda ameaçava a caverna e o equilíbrio do ecossistema. Trabalhei com arqueólogos da Universidade Estadual que ficaram maravilhados com a descoberta. A caverna foi devidamente documentada, catalogada e declarada patrimônio histórico, garantindo sua proteção legal. Ambientalistas se juntaram à causa, usando os dados meticulosamente coletados por meu pai para demonstrar a importância de manter o fluxo natural do rio. Minha mãe acompanhava tudo com um brilho renovado nos olhos. Sua saúde melhorou consideravelmente conforme se envolvia no projeto, compartilhando histórias sobre Antônio e seu amor pelo rio com todos que se interessavam pela causa. Foi durante uma dessas conversas, sentados na varanda ao entardecer, que ela me fez uma confissão surpreendente. Seu pai me procurou uma vez, sabia? Cerca de 2 anos depois do desaparecimento. Quase deixei cair o copo que segurava. O quê? Como assim? Ela sorriu, seus olhos perdidos em lembranças distantes. Foi numa noite como esta. Eu estava aqui sozinha, você tinha ido dormir na casa de um amigo. Ele apareceu como uma sombra. Disse que não podia ficar, que ainda tinha trabalho a fazer. Me pediu para ter paciência, para cuidar de você, para não perder a esperança. Por que nunca me contou isso? Ele me fez prometer. Disse que era mais seguro para todos nós se continuássemos vivendo como se ele realmente tivesse partido, mas me garantiu que um dia voltaria quando tudo estivesse resolvido. Ela tocou minha mão com seus dedos agora frágeis. Acho que ele não conseguiu resolver tudo a tempo, mas deixou as pistas certas para você encontrar quando estivesse pronto. Senti lágrimas nos olhos, uma mistura de alívio por finalmente entender e tristeza pelas décadas perdidas. Você acha que ele ainda está vivo? Que pode voltar? Minha mãe olhou para o rio, que corria eterno além da janela. O rio nos ensina que nada é permanente, Miguel. A água que passa agora nunca mais voltará exatamente da mesma forma, mas o rio em si permanece, sempre seguindo seu curso. Ela apertou minha mão. Seu pai vive no rio, como sempre disse, e agora vive também através do que você está fazendo. Hoje completa 1 ano desde que encontrei a caverna e os documentos de meu pai. A campanha para a preservação do rio ganhou dimensão nacional. O projeto da nova barragem foi oficialmente cancelado na semana passada, após um estudo de impacto ambiental que usou como base as anotações de Antônio Ribeiro, agora reconhecido como um visionário ambiental à frente de seu tempo. Porto das Águas está mudando, mas de uma forma que acredito que meu pai aprovaria. O turismo ecológico começou a florescer, trazendo recursos para a comunidade sem comprometer o equilíbrio do ecossistema. A caverna, agora protegida, recebe visitas monitoradas de pesquisadores e entusiastas de arqueologia. Decidi ficar. Pedi transferência no trabalho para um escritório regional e reformei a velha casa de minha infância. Helena entendeu minha necessidade de reconexão com minhas origens e me apoia, visitando nos fins de semana, enquanto organizamos uma mudança definitiva. Meus filhos, inicialmente resistentes à ideia de deixar a cidade, foram conquistados pelo rio e suas histórias. Vejo nos olhos deles o mesmo fascínio que um dia brilhou nos meus. O galpão de meu pai agora é meu espaço de trabalho. Mantive a disposição original das ferramentas, apenas adicionando um computador moderno e equipamentos para monitoramento ambiental do rio. As varas de pescar continuam na parede, algumas delas já utilizadas em minhas saídas matinais com João, que pacientemente me reensina os segredos que o tempo havia apagado de minhas mãos. Esta manhã, acordei antes do sol, como fazia na infância. Preparei um café forte, peguei a lanterna de meu pai, agora restaurada e funcionando perfeitamente, e caminhei até a margem. A névoa cobria o rio como um manto protetor, ocultando e revelando a paisagem em camadas de mistério. Sentei-me em um velho tronco caído e esperei. Não sei exatamente o que esperava. Talvez um sinal, talvez apenas o conforto da rotina recém-redescoberta. O primeiro raio de sol rompeu o horizonte, derramando ouro líquido sobre as águas. Foi quando notei, na margem oposta, uma silhueta familiar.
Um homem idoso, curvado pelos anos, mas ainda com postura digna, segurava o que parecia ser uma vara de pescar. Nossos olhos se encontraram através da distância, através da névoa que se dissipava. Ele ergueu a mão em um gesto que poderia ser tanto de saudação quanto de despedida. Pisquei, e a figura havia desaparecido. Realidade ou imaginação não importava mais. Compreendi finalmente o que meu pai tentara me ensinar tantos anos atrás. A pescaria nunca foi sobre o peixe, foi sobre a conversa que temos com o rio, com a natureza, com nosso próprio passado e futuro. Foi sobre aprender a esperar com paciência, a observar, com atenção, a valorizar o que é verdadeiramente importante. Liguei a lanterna mesmo sob a luz crescente do amanhecer, não para iluminar o caminho. O dia já clareava suficientemente, mas como um sinal, um farol para guiar quem quisesse encontrar o caminho de volta, ou para iluminar o caminho à frente para quem precisasse seguir. O rio continua seu curso eterno, carregando histórias, segredos e vidas, e eu, filho de Antônio Ribeiro, finalmente entendi que nunca realmente deixei estas margens. Mesmo durante os 30 anos de ausência física, o rio corria em minhas veias, guardando pacientemente as respostas que um dia eu estaria pronto para encontrar. A lanterna na margem do rio não é mais um símbolo de espera angustiada, mas de conhecimento transmitido, de conexões que nem mesmo o tempo pode romper. E enquanto as águas continuarem correndo, as histórias que elas carregam nunca terão fim.